A paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero trazer uma passagem na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 5. Veja só o que é que diz aqui o Senhor Jesus. Ele vai dizer: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós vamos vendo aqui que Jesus estava falando que muitos apareceriam dizendo que era o Cristo. Na época dos seus discípulos, Jesus iria ser assunto aos céus, voltaria ao Pai, mas os seus discípulos ficariam na terra com a responsabilidade de propagar o Evangelho. Mas Jesus aqui, ele advertiu os discípulos para que eles tomassem cuidado, porque naqueles dias ele diz que muitos viriam em seu nome, dizendo que era o Cristo. E diz que enganarão a muitos. E esse tipo de pessoas que se diz ser o Cristo, não é só nos tempos de Jesus. Também eles já tinham aparecido no tempo interbíblico, que é de Malaquias a Mateus. Do livro de Malaquias, o último livro da Bíblia, até Mateus, ele tem um espaço aproximadamente de 298 anos. Nesse período, apareceu cerca de 105 falsos cristos. 73 deles só na cidade de Jerusalém. Então, nos dias que Jesus estava aqui no seu ministério terreno, ele já estava dizendo que apareceu esses camaradas, esses que diziam ser o Cristo. Você vai ver lá em João capítulo de número 10, louvado seja o nome do Senhor, quando ele vai dizer que ele é o bom pastor, né? Olha o que é que diz aqui João 10, ele vai dizer assim, ó, louvado seja Deus. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o seguiram. Então Jesus estava falando o quê? Está falando daqueles 105 falsos cristos que apareceram no tempo interbíblico, antes de Jesus. Ele vai dizer que todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Por isso que Jesus estava dizendo aqui para eles que, porque muitos virão em meu nome, já estava dizendo que iriam aparecer mais pessoas dizendo que eram o Cristo. E diz que enganarão a muitos. Jesus já estava falando já no fim dos tempos e também nos tempos dos seus apóstolos. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ver no versículo 6, ele vai dizer, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Também Jesus advertia que para os seus discípulos também eles iriam passar por momentos turbulentos. Iam passar por momentos difíceis. Jesus já advertia a eles e também futuramente, que é os dias que estamos atravessando. Estamos atravessando os dias difíceis, tempos trabalhosos, onde nós também estamos ouvindo de guerras, ouvindo rumores de guerras, né? Ouvindo falar de fome em vários lugares, pestes. Então isso, Jesus falou que nós não devemos ficar assustados, porque ainda não é o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver o seguinte, vamos abrir nossa Bíblia lá na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos compreender mais um pouco aqui
sobre os tempos, né? Louvado seja Deus. Olha o que é que diz aqui Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ver aqui. Louvado seja o nome do nosso Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo número 3. Procure aí na sua Bíblia e vamos ler aqui uma passagem da Bíblia. Louvado seja Deus. Olha o que é que diz aqui. A partir do versículo 1, para que nós possamos compreender. Porque se nós formos ler versículos isolados, nós não compreenderemos o texto. Olha o que é que diz aqui a partir do versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do nosso amado, ou melhor, do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, assistiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio das águas subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra o que Jesus falou nos tempos dos seus apóstolos, que estavam aqui dando o sermão profético. Ele falou lá do que aconteceu no tempo interbíblico de Malaquias a Mateus, que apareceram muitos falsos cristos, e disse que iriam aparecer muito mais após a sua ida aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele falou também que vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerra, mas não vos assusteis, porque não é o fim. E aqui o apóstolo Pedro vai dizer que desde a antiguidade muitos ouviam de guerras. Então as guerras já existem desde o princípio. Mas ele vai dar um consolo, vai conformar os leitores. Ele diz: amados, olha, lembrais de uma coisa, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então o tempo é de Deus. Por isso nós não devemos nos preocupar, porque o tempo é do Senhor. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Então a única coisa que nós podemos fazer é que está registrado aqui, lá em Salmo 33. A única coisa que nós podemos fazer é que ter o Senhor como como a nossa força, como a nossa fortaleza. No Salmo 33 ele vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, versículo 12, se não me falha a memória. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para a sua habitação. Olha o versículo 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Versículo 14. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então a única forma que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer? Primeiro, é ter o Senhor como a nossa habitação. É entender que o Senhor, da sua habitação, ele contempla todos os homens na face da terra. E contempla a nossa vida na face da terra. Então a única coisa que nós devemos fazer é correr para os seus braços, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza.
Ele é o tudo para nós. Então, se nós queremos viver, ter uma vida tranquila, por mais que os tempos são difíceis, né? As turbulências estão aparecendo, mas nós devemos ter o Senhor como nosso refúgio. Olha, que esta palavra possa servir para te ajudar a você permanecer firme na presença de Deus. Não deixe o Senhor por nada, porque Ele que é o único Deus poderoso que pode nos socorrer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.